Olá, piratas de cripto! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje nós vamos falar sobre uma grande crise, sobre o grande crash que nós vamos ter. Nós vamos falar também sobre o preço do Bitcoin. Agora, nessa semana aí, nós estamos em 73 mil. O preço do Bitcoin está na última banda para segurar o bull market e o preço pode tomar uma decisão e ir buscar os 54 mil dentro das próximas semanas, ou ele pode segurar essa base de preço, voltar a subir e iniciar uma subida rumo a uma nova máxima histórica. Então fique comigo que hoje nós vamos desvendar todos os mistérios da grande crise, do grande crash que nós temos pela frente, da grande bolha de inteligência artificial que nós estamos vivenciando e o que isso pode afetar o Bitcoin. Também, o mais importante, será que toda essa crise que nós temos para vir aí pela frente vai fazer o preço do Bitcoin cair ou vai fazer o preço do Bitcoin realmente subir e buscar talvez o patamar de 400 ou 500 mil dólares dentro dos próximos 2 a 3 anos. Então deixe aqui nos comentários se você acha que o preço do Bitcoin vai passar os 500 mil dólares dentro dos próximos 2 a 3 anos, tá? Estamos falando de 2027 a 2028, o preço do Bitica pode estar nos 480 a 500 mil dólares. Eu vou mostrar para você o porquê que o preço pode estar nesse patamar e também qual que seriam os catalisadores que vão levar o preço nesse patamar dentro dos próximos anos. Então, antes de eu começar, não esquece de, se você gosta desse conteúdo, se inscreve no canal, ative o sininho, o mais importante, não esquece de deixar o like, tá? E se você está com qualquer tipo de dificuldade, está querendo montar a tua carteira, também está querendo aprender mais sobre o mercado de criptomoeda, não esquece de clicar aqui embaixo e ser membro do canal, que lá você vai ter acesso a vídeos exclusivos e também vai poder ter acesso à minha carteira para você fazer a montagem da carteira e deixar ela de uma maneira mais segura para você surfar as ondas que nós teremos pela frente. Então, dito isso, vamos partir primeiro aqui para a análise do Michael Burry, que é quem prevê uma super crise, uma super bolha, tá? Os famosos cavaleiros do apocalipse, tá? Então aqui nós temos investidor que previu a crise de 2008 está apostando contra a Nvidia e faz 3 alertas sobre o que está acontecendo hoje com o mercado, tá? Então, nessa semana, com ações nas máximas históricas e o mercado super eufórico, Michael Burry dobrou a aposta, tá? Sobre o mercado cair. Agora eu quero falar para vocês uma coisa muito importante. É o que realmente é o mercado, tá? Muitos de vocês que entram ou estão no mercado há pouco tempo, talvez não saibam disso, não tenham vivenciado isso. Então eu vou explicar para vocês aqui. Sempre existiu e sempre vai existir os cavaleiros do apocalipse, o pessoal que é pessimista no mercado, o pessoal que só vê as coisas ruins no mercado. Sim, porque o mercado na verdade é um esgoto, tá? Para quem não sabe o que é isso, dá uma pesquisada o que significa esgoto, que vocês não sabem o que significa o mercado, tá? O mercado é exatamente isso, não acho que é muito melhor do que isso, tá? O mercado de criptomoeda é diferente, ele é um pouco menos esgoto do que o mercado tradicional, que é o mercado de ações, tá? Tudo onde que pode ser manipulado, pode ser diferente do que parece ser e nunca é o que de fato é. O que significa isso? É uma coisa bem simples, pessoal. O mercado não é a economia real. A economia real, essa economia que eu e você vivemos, não é o mercado financeiro, tá? E comprar um pão, comprar um arroz, comprar um açúcar, abastecer o carro, nós estamos girando a economia, mas isso não tem nada a ver com o mercado. Eu sei que no começo, quando vocês começam a aprender sobre o mercado, começam a investir em ações, em criptomoedas, vocês começam a pensar que se a economia está bom, o mercado também vai bem. Se a economia estiver ruim, o mercado também vai ruim. Mas literalmente não tem essa ligação como deveria, tá? Eu acho que deveria ter sim essa ligação, mas não tem. O mercado financeiro, ele é feito de dinheiro e não é feito de economia. A economia é feita por eu e você, por nós, mas o mercado é feito por dinheiro. O que eu quero dizer com isso? Que, não sei se vocês lembram do caso da Americanas, se vocês não lembram, eu vou explicar para vocês. A Americanas era uma empresa que estava cotada a 45, 50 reais a ação na Bolsa Brasileira, tá? Uma empresa com caixa muito forte, um balanço muito bom, só que o que acontece? A Americanas quebrou. Por quê? Porque entrou um CEO novo e esse CEO novo, ele somente alterou os dados que a Americana sempre teve. A Americana sempre foi a mesma Americana. A lógica dela, o trabalho e toda a função dela era a mesma. Só que no mercado
ela foi precificada diferente, porque dentro da contabilidade eles conseguiram maquiar um modelo de empréstimo que eles tinham de dívida para colocar como caixa. Então, de uma forma jurídica e legal, eles conseguiram fazer essa manobra e a Americanas ela estava super precificada. Então, a ação em referência à empresa valia R$ 1. Tá? Era mais ou menos esse o valor real, talvez, da ação, se comparada com a lucratividade da empresa real. Só que ela estava cotada a 45, 50, já foi cotada a um valor muito mais alto do que isso, porque ela estava precificada esse valor por causa da maquiagem que eles fizeram na contabilidade. Então eles pegaram e enganaram todo mundo. Literalmente foi isso, tá? Enganaram todo mundo. Tanto é que a ação valia muito mais do que ela realmente valia. Quando que isso surgiu a público, as ações despencaram por preço real. O que eu quero dizer isso? Que as ações e as empresas, elas são cotadas muito mais acima do que a realidade delas. O que significa isso? Significa o seguinte, que um celular, por exemplo, um celular desse que custa 3 mil, é como pegar esse celular aqui que custa 3 mil, aí eu vender ele a 300 mil. É para vocês terem uma noção, é mais ou menos isso o valor da cotação das ações, tá? Elas às vezes custam 100 vezes mais do que o valor real que elas têm de lucro, tá? Ou o valor real que elas valem. Então, se esse celular vale 3 mil, eu vou vender ele por 30 mil. Vou vender 10 vezes maior valuation. 10 vezes maior do que o valor real dele, tá? E vai ter pessoas que vão pagar por isso. Por quê? Porque eu tô vendendo a mercadoria, tá? Não estou dizendo que esse celular vale 30 mil, mas eu vou vendê-lo por 30 mil porque o mercado está precificando 30 mil, beleza? Posso vender ele por 300 também, 100 vezes o valor dele, é o valor real, tá? E assim funciona as ações, tá? Exatamente assim. Você pega a empresa, que vale, vamos dizer, 3 mil, na ação dela, ou na bolsa, às vezes ela é cotada por 30, ou às vezes ela é cotada por 60, ou às vezes ela pode ser cotada por 300, é o caso da SpaceX, tá? O IPO da SpaceX que vai ser lançado aí está sendo cotado para 1,7, 1,8 trilhões, mas ele tem uma tem um giro de caixa de mais ou menos aí 18 bilhões, tá? 18 bilhões para 1,7 trilhões, vai dar mais ou menos uns 93, 94 vezes a mais o valor real de caixa dela. Então, o caixa dela é X, mas o valor da ação é como se fosse Y. Muito, mas muito maior do que o caixa dela. O que justifica? Nada, nada, a não ser o dinheiro, a especulação. Então, nós vivemos no mercado de especulação, mercado financeiro, mercado especulativo, onde os ativos valem muito mais do que eles realmente valem. Por que disso? Porque o dinheiro que está lá no mercado financeiro é o meu dinheiro, é o seu dinheiro, é o nosso dinheiro. Porque o mercado financeiro é composto por bancos, em sua maioria, bancos, fundos e governos e grandes players. Esse é o conglomerado que compõe o mercado. Vocês entenderam? Eu, você, somos pequenos players que negociamos no mercado, mas ele é composto em si por empresas, fundos, bancos e também por governos. Então, o que acontece? Esse dinheiro, ele não é literalmente das empresas, do banco ou dos fundos, ou até mesmo do governo. Ele é meu dinheiro, seu dinheiro, dinheiro das pessoas em geral. Dinheiro de aposentadoria, dinheiro de pensão, dinheiro de fundos de investimento, dinheiro que você empresta para o banco e ele negocia nas ações. Então, é o dinheiro em geral e ele precisa ir para algum lugar para rentabilizar um pouquinho mais do que a própria inflação do próprio dinheiro. Então, o dinheiro, você imagina o dinheiro como algo imaginário, uma coisa que vale, um dinheiro que vale R$ 1.000, tá? O dinheiro, vamos dizer que o dinheiro total que existe no mundo é R$ 1 milhão, tá? E esse R$ 1 milhão, ele todo ano é inflacionado. Por quê? Porque todo ano vamos dizer que o governo cria R$ 100 mil, tá? 10%. Então, todo ano o governo cria mais dinheiro, então esse dinheiro é inflacionado. Você precisa investir ele para pelo menos dar mais do que 10%, tá? 11, 12, 13, 14, 15%. Então, os fundos, os fundos de investimento, os bancos, os grandes players e também eu e você, nós podemos investir esse dinheiro no mercado para conseguir rentabilizar um pouco mais do que a própria impressão de dinheiro. Então, o ganho nosso tem que ser um pouco maior do que a própria impressão do dinheiro para nós conseguir combater a inflação do dinheiro que é impresso pelos governos, beleza? Dito isso, o mercado nada mais é do que um lugar especulativo, onde que sim, ele deveria ser atrelado à economia real, sim, mas ele não é, não tem nada a ver com a economia real.
Tanto é que vocês podem ver que aqui no Brasil a economia está uma bosta, a economia está ruim. Não vem me dizer que tá bom, que a economia aqui no Brasil está ruim. O preço das coisas está tudo caro, mas a Bolsa de Valores está em máxima histórica, tá? Nós estamos com o conflito lá no Irã, o preço do petróleo subindo pra caramba, a inflação altíssima nos Estados Unidos e as bolsas estão nas máximas históricas. Então, vocês entenderam que é exatamente o contrário? Por isso que eu falo para vocês que o mercado é exatamente o contrário. Se você está pensando que o mercado vai subir, ele provavelmente vai cair. Se você está pensando que o mercado vai cair, provavelmente ele vai subir, tá? Por quê? Porque ele não funciona na realidade nossa, na realidade das coisas. O que eu quero dizer com isso é que a realidade nossa, que está difícil aqui no Brasil, não reflete a realidade do mercado financeiro brasileiro, que aqui no Brasil está muito bom no mercado financeiro brasileiro, está todo mundo ganhando dinheiro. Então está todo mundo ganhando dinheiro no mercado financeiro, enquanto que está todo mundo peleando no mercado real, na economia real, tá todo mundo peleando, tá todo mundo passando dificuldade, o preço das coisas tá caro, tá todo mundo com dificuldade para pagar as contas, tá todo mundo endividado. Esse é o mercado real, economia real. Mercado financeiro bombando, bombando nas máximas históricas. Vocês entenderam que não tem nada a ver uma coisa com a outra, embora deveria? Então, quando vocês começam a investir no mercado, parece que a realidade é o contrário. Se o mercado, a economia está muito boa, o mercado geralmente está uma bosta, está ruim. E se a economia está uma desgraça, está ruim, o mercado está muito bom. Raras vezes que os dois andam junto. Tá? Há algumas vezes que sim, eles vão andar junto, mas isso é uma rara exceção. Na maioria das vezes eles estão descorrelacionados, tá? Dito isso, e espero que vocês tenham entendido, se vocês não entenderam, assistam de novo para vocês entenderem mais ou menos o que é o mercado financeiro, tá? Dito isso, eu quero pontuar uma coisa bem interessante antes de fazer as análises para vocês, tá? Michael Burry, que já previu a crise de 2008, está prevendo de novo uma super bolha e que nós vamos ter um super crash. Ele, juntamente com a maioria dos influencers que eu vejo, a maioria dos Cavaleiros do Apocalipse, que falam a mesma coisa sempre. É um violino, tá? Embora seja uma guitarra, porque eu gosto mais de guitarra, é uma guitarra de uma nota só. Eles só sabem falar que nós vamos ter um crash, nós vamos ter uma grande... Porque nós somos uma bolha, nós vamos ter uma grande quebradeira, uma grande crise. Ele só sabe falar isso. Aí, olha isso daqui. E isto é uma matéria, tá? Uma matéria de 3 semanas atrás, 2 semanas atrás. Vamos ver aqui. 28 de maio de 2026, tá? Há 2 dias atrás. Essa matéria é de 2 dias atrás, tá? Agora a gente vem aqui e vê Michael Burry compara momento do mercado com início da bolha.com. Então ele já comparou o mercado com o início da bolha.com, tá? Uma super crise e uma quebradeira, só que esse artigo é de 03 de 10 de 2022. Então lá em 2022, quando que ele falou que nós estaríamos numa crise, nós teríamos uma quebradeira, nós estávamos num momento de mercado muito caro, lá em 2022, tá? Isso daqui era 10 de 2022, 10 de novembro. Todo mundo que escutou e vendeu porque achou que o preço ia cair ou não ia mais subir, perdeu uma subida estratosférica, tá? Só vou mostrar na NVIDIA, que foi uma das empresas que ele citou, tá? Que estava em bolha já. Vou achar a data aqui, tá? Setembro, outubro, tá? Outubro, ó. Outubro de 2022. Olha que o mês de outubro, ó. Foi o fundo, inclusive foi o fundo do poço, quando que ele citou que nós estávamos numa super bolha, ó. Valia 11 reais, tá? Ela só subiu 1.700%. Só. 1.700%. Essa ação da NVIDIA, tá? Eu posso mostrar outras ações aqui que também subiram 1.000, 2.500%. E o próprio S&P 500 e a própria Nasdaq, tá? Então subiu 1.700%. E se a gente pegar aqui no mesmo período, pessoal, vamos pegar aqui a Bolsa Americana, só o índice da Bolsa, tá? Que é a Nasdaq, mesma data, tá, pessoal? Aqui, ó, lá em dezembro, novembro, ó, novembrinho aqui embaixo, ó, outubro de 2022, tá? Fundo do poço, também subiu 180%, a Nasdaq, tá? E o S&P 500 também subiu mais ou menos essa base, tá? O que eu quero mostrar e explicar para vocês? Para quem escutou lá em 2022, 2023, 2024, 2025 e agora 2026, são 4 anos a mesma falácia. É a mesma falácia, tá? Se eu pegar aqui, ó, Burry,
prevê bolha, tá? E ver, vocês podem fazer essa pesquisa vocês mesmos, tá? Não precisam acreditar em mim, vão lá e pesquisam vocês mesmos, ó. Bolha aqui em 2026, em 2026, fevereiro de 2026, preço só subiu desde lá. Janeiro de 2026, preço só subindo desde lá, tá? Voltar aqui, ó, 12 de maio de 2026, vamos pegar aqui nas próximas folhas. Outubro de 2022 foi a matéria que eu peguei para vocês, tá? Maio de 2026, nós temos aqui urgente, Michael Burry vende tudo, achando que o mercado vai cair, prevendo lá há 12 meses atrás, tá? 12 meses atrás, esse vídeo foi postado lá no YouTube há 12 meses atrás, então metade do ano passado, tá? Mais para trás do ano passado. Do ano passado para cá, o mercado já subiu mais de 100%, ó. 7 dias atrás, 31 de outubro de 2025, tá? Investidor da grande aposta, alerta sobre... Então, assim, sempre é a mesma coisa, tá? Desde 2022, desde sempre, tá? Eu tô mostrando aqui desde 2022 para vocês entenderem, tá? Mas desde sempre, é crise, o mercado vai cair, nós vamos entrar em um grande crash desde 2022. Eu te pergunto, olha que interessante, desde 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, o mercado subindo há 4 anos, tá? Se você tivesse só comprado miserável de uma ação de tecnologia ou uma ação da inteligência artificial que está em bolha desde 2022, 2023, você teria ganhado 500, 600, 700, 800%. Se você ganhou 500, 600, 700%, mas vamos lá que vamos ser conservador, você ganhou só 200%, nesses 4 anos, e o mercado cair 50%, quanto você tem de lucro? Você está com 100% de lucro. Se você ganhou 200% de lucro, o mercado cair 50%, você ainda está com 100% de lucro. Você ainda está com 100% de lucro. 100% de lucro nesse período de tempo. A inflação, nesses últimos 2, 3 anos, não bateu 100%. Então, isso significa que ainda você ganhou dinheiro, comparado com a inflação. Então, é só um exemplozinho simples para você entender que em crise, nós sempre vamos estar. Sempre. Quando o mercado estiver na alta, nós vamos estar em crise. Quando o mercado está em baixa, nós vamos estar em crise sempre. Para quem olha para o mercado dessa forma, com esse viés de vai cair, de Cavaleiros do Apocalipse, de dar um crash, que o mercado, que os números estão mostrando, que os dados estão isso e os dados estão aquilo. Meus queridos, eu vou falar para vocês, olhem, leiam um pouco sobre a história da Americanas, ação brasileira aqui, e vocês vão achar histórias semelhantes a Americanas aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, na Bolsa também. Várias empresas que mascaram os números e conseguem subir, e mesmo as empresas que não mascaram o número, o que vocês têm que entender é que o mercado de finanças, o mercado financeiro, ele é feito por dinheiro. Por uma ação subir, ela precisa ter dinheiro. É diferente de uma empresa, economia real. Vou explicar para vocês o conceito. Economia real. Se eu quero produzir mais celular e eu vendo ele por 13 mil reais, tá? Eu quero produzir mais celulares aqui. Em um mês eu consigo dobrar ou triplicar a minha quantidade de celular aqui? Eu não consigo na economia real. Eu não vou conseguir, porque eu vou precisar de mão de obra, vou precisar de mais condutor, vou precisar de mais plástico, vou precisar de mais metal, vou precisar de muito mais material que não vai ser conseguido produzir em escala 2, 3, 4 vezes mais rápido em 1 ou 2 meses. Às vezes vai demorar anos para você conseguir aumentar a escala de produção do celular, tá? Isso fora que você tem que vender mais se você vai produzir mais. Então, é uma série de fatores na economia real, onde que você necessita de um período de tempo longo e um planejamento para você conseguir montar tudo isso. Já no mercado financeiro, não. De um mês para o outro, uma ação dessa empresa aqui de celular, que eu estou falando que eu vou produzir mais celular, pode subir 100%. Por quê? Porque o mercado precificou. O Under, que tem uma empresa de celular, que produz celular, ele falou que ele vai dobrar a quantidade de produção de celular. Logo, o lucro da empresa vai dobrar. Então, se eu calculo que ele vai fazer isso dentro dos próximos anos, ou ele avisou que vai fazer dentro do próximo ano, um ano, o mercado precifica antes. Então, eu sei que vai ter o dobro de lucro no futuro dessa empresa. Eles precificam no presente, mas essa precificação pelo mercado é feita por dinheiro especulativo. Então, mesmo que não fosse essa lógica que eu expliquei para vocês, fosse outra lógica, tipo, grandes empresas, grandes fundos se unem junto e compram uma ação para fazer ela subir e depois o varejo vem e compra e eles saem, que seria tecnicamente um golpe, mas isso acontece muito no mercado, é uma forma de você fazer uma ação inflar. Isso que eu falei para vocês da produção do celular, que eu ia dobrar minha produção do celular dentro dos próximos meses, dentro dos próximos anos, vai fazer minha ação subir em um mês, às vezes 200%. Então, o mercado financeiro, ele vai subir 100%, 200%, 300% em uma ação de uma empresa, bem diferente da realidade daquela empresa.
A projeção daquela empresa ou os números daquela empresa estão mostrando X, mas o mercado precifica Y, o que não tem nada a ver com a economia real. Então a economia real é essa e o mercado financeiro é esse. Ele precifica muito mais caro e ele não necessita dessa produção que eu falei para você começar a aumentar para ele precificar o dobro, o triplo de valor da minha ação. Então eu tenho uma ação que no futuro vou produzir mais celulares, mas ela já hoje, no presente, ela já vale 3, 4, 5 vezes o valor dela. Porque esse é o mercado especulativo, esse é o mercado financeiro. Então eu saber que vai ter uma crise, que vai ter um grande crash, que o mercado vai cair, que nós estamos em bolha de inteligência artificial, isso eu sei disso. A minha avó, que não opera mercado de ações, ela sabe disso. Se eu conversar com ela e explicar isso que eu estou falando para vocês aqui no vídeo, ela vai saber. Você entendeu? Se eu explicar isso para ela, que eu estou explicando para vocês, ela vai dizer, mas nós estamos em bolha. As coisas não estão valendo como elas deveriam valer. Ela vai dizer isso, ela não entende nada, coitada. É uma senhorinha de 77 anos. Então, ela mesma vai entender. Se eu explicar isso para uma criança, uma criancinha, explicar dessa forma, ela vai dizer, mas espera lá, tá muito caro. Então, se tá muito caro, tá errado o preço. Claro que tá errado o preço, nós estamos numa bolha. Isso daí é lógico. Você não precisa ser um gênio para saber disso, você não precisa ver as matérias para saber disso. Mas saber disso não vai fazer você ganhar dinheiro. Você não vai acordar amanhã de manhã só porque você descobriu isso, agora que você assistiu esse vídeo, ou porque você já entendia disso, e você vai virar milionário, ou você vai virar um vidente do futuro. Não basta você saber disso. Saber disso todo mundo sabe. Para você ganhar dinheiro com isso, aí entra o X da questão. Aqui que entra a estratégia, montagem de carteira, proteções da tua carteira. Você montou a tua carteira, você faz uma proteção da tua carteira para se eventualmente o mercado cair, você consegue ganhar um pouco com essa proteção para repor a sua carteira a preços mais baratos. Então aqui que entra o que define quem ganha, quem prospera, quem tem sucesso no mercado financeiro, de quem passa a vida inteira olhando para isso e chorando e fazendo mimimi, porque o mercado é assim. Não é justo? Não. É um mercado meio escroto, bastante. É como se fosse um lixo financeiro, um esgoto, eu falei antes no começo, mas é como se fosse um esgoto, entendeu? Porque fede, porque é ruim, porque é uma porcaria, mas tá todo mundo ali, entendeu? Tá todo mundo ali, não adianta. Por quê? Porque todas as coisas que são feitas no mercado financeiro, a grande maioria, são feitas não para ajudar a economia real, ou para ajudar eu a você, as pessoas tradicionais, mas sim para manter o sistema do jeito que ele é, e tocar as coisas do jeito que elas são e manter o jogo jogado do jeito que ele é. Não adianta a gente chorar ou reclamar por causa disso, que é assim que o jogo é feito, é assim que a economia funciona, é assim que o sistema toca, é assim que o mercado financeiro funciona. Dito isso, vocês têm que saber, o que vocês têm que fazer é comprar a carteira, montar a carteira de vocês em primeiro lugar. Agora voltando para o mundo de cripto, tá? Comprar a carteira de vocês, aproveitar as oportunidades para comprar barato, montar a carteira, montar a proteção para se acaso o preço voltar a cair, ter um pouco de caixa para comprar mais barato também, porque além da proteção é bom você ter um pouco de caixa, e você aguardar, sentar e esperar. Porque aqui que nós temos um ponto muito interessante. Agora eu vou partir para o Bitcoin. Gráfico do Bitcoin é um dos únicos ativos que está barato. Muito barato, tá, pessoal? E não está em bolha. Bitcoin não está em bolha, tá, pessoal? Tá muito barato, descontado. Preço real hoje do Bitcoin, pelo que ele entrega em questão de mineração da própria rede, deveria ser 134 mil, tá? Então você está comprando um ativo que hoje é precificado no valor real do próprio Bitcoin, da própria rede, em 134 mil. Esse é o valor do Bitcoin hoje, 134 mil, valor justo. E um Bitcoin hoje custa 73 mil, tá? Então praticamente a metade. Você está comprando com 50% de desconto, está comprando um ativo que não está em bolha, nós não estamos em euforia, não estamos em bolha, você está comprando um ativo barato, bom, tem o Ethereum, tem a Solana, tem algumas outras altcoins boas também, que você pode investir uma parte do seu dinheiro ali para conseguir rentabilizar um pouco mais do que o Bitcoin, eventualmente uma subida, obviamente tem mais risco do que o Bitcoin, claro, né? Mas ele está barato. É isso que vai definir você conseguir montar uma carteira, montar uma proteção, ter um pouco de caixa e aguardar a hora do Bitcoin. Porque a hora da Bolsa de Valor americana, ela já chegou faz tempo. Tá, faz tempo, desde 2024, 2025, elas estão subindo, mais de um ano e pouco subindo, né? Inclusive agora, nesses últimos 2 meses aí,
com a guerra e tudo mais, subiu muito mais, tá em máxima histórica, indo, subir. Todo mundo sabe que uma hora vai dar merda, tá? Todo mundo sabe que uma hora vai dar um crash grande na bolsa e não vai ser uma notícia que vai iniciar essa catalisação de dinheiro, tá? Vai ser simplesmente um movimento de venda massiva dos grandes players que dominam o mercado. Os grandes players, formador do mercado, fundos, bancos, governos e grandes players que formam o mercado, que tem a maior fatia, maior quantidade de dinheiro, vão começar a vender massivamente. Ó, eu ligo pro meu amigo e digo, ó, sou do fundo X, tá? Vou ligar pro meu amigo do fundo Y, tá na hora de nós começar a vender aquelas ações que elas já estão muito caras. Ligo lá pro meu outro amigo, ô João, lá do banco BTG ou do banco da putas que eu pariu, tá na hora de nós começar a vender. Ligo lá, tá na hora de nós começar a vender. Tá na hora de nós começar a vender. E um começa a ligar pro outro, meus queridos. Vocês acham que eles não se conversam entre eles? Então eles começam a ligar um pro outro, todo mundo sabe deles, né? E eles começam uma venda massiva e, obviamente, catalisando o lucro no lombo dos varejos. Quem que é o varejo? Você é o varejo, meu querido. Você é o varejo. Você que tá lá comprando ações de inteligência artificial, você que está comprando Nvidia, você que está comprando todas as ações que estão no topo histórico. Você é o varejo. Com certeza você é o varejo. Por quê? Porque você está comprando um ativo caro. Do mesmo jeito que você veio aqui no ano passado. Você veio aqui, eu sei que você veio. Comprou Bitcoin aqui em 126 mil. Você me comprou Bitcoin em 120 mil. Não comprou Bitcoin quando estava em 74 mil. Você não comprou Bitcoin quando estava em 80. Você foi comprar Bitcoin quando estava em 120 mil, tá? Você comprou Ethereum quando estava em 4 mil e pouco. Por quê? Porque você, como as outras pessoas do varejo, são induzidas a isso, entendeu? Então não é culpa sua. E não tem importância que você comprou em 126. O importante é que você comprou, você não tenha vendido e que você entenda o que é o Bitcoin, o que é bolsa de valor, o que é o sistema, o que é o mercado financeiro. Você tem que entender isso. Tô comprando caro? Beleza, ninguém vai entrar no fundo do poço. Porque nessa hora que o preço está lá no fundo, você não tem nem notícia do Bitcoin, ele deixa de existir. Só quem conhece Bitcoin é eu e quem investe. Eu, meu grupo e mais as pessoas que investem no mercado financeiro conhecem o que é Bitcoin. Ele sabe que está numa boa hora de comprar, que nem nós sabemos que agora está numa boa hora de comprar. Nós sabemos. O varejo, obviamente, não sabe, porque o varejo só vai ser chamado quando o preço estiver em 150, 160, 200 mil. Aí o varejo vai entrar em ação. Então, se você comprou Bitcoin aqui em 120, 114, 115, acima de 100 mil, no final do ano passado esperando uma alta, não tem problema. Porque todo mundo tem que entrar uma hora no mercado. Isso daí faz parte do jogo. O importante é você não ter vendido, você ter aportado mais e você estar sentado aguardando. Quando o preço voltar a subir, buscar 140, 150, 160, as altcoins subir 100, 200, 500%, aí você faz uma venda, você não precisa vender 100%, mas você faz uma parcial, vende 50, 60, 70, 80%, migra teu dinheiro para o Bitcoin, tá? Deixa um pouco de caixa, 50, 60, 70% de caixa, vai depender da tua estratégia, faz umas proteção e você aguarda. Porque quando o Bitcoin tiver 150, 160, 180, 200 mil, ele vai estar que nem a Bolsa Americana. Ele vai estar caro. E aí o que as pessoas vão estar fazendo? Vão estar comprando. Aí as pessoas vão estar comprando, porque ele está caro e os grandes players que dominam o mercado e que mandam no preço, eles vão chamar você para comprar. Aí você vai comprar Bitcoin caro, você vai comprar o Ethereum caro, você vai comprar Solana cara, você vai comprar as altcoins caro, numa narrativa que vai para a lua, mas não vai. Nunca vai. Ele nunca vai para a lua. Ele sempre vai se manter subindo ao longo do tempo. Isso você pode ter 100% de certeza. Ele vai valer $1 milhão. Isso você pode ter 100% de certeza. Mas não vai ser do dia para a noite. Então todo mundo sabe que o Bitcoin vai buscar $1 milhão, $2 milhões, sim, talvez dentro dos próximos 8, 10 anos, maravilha. Então se você tem essa paciência, você compra, senta e aguarda, e você vai acumulando ao longo do tempo. Se você não tem essa paciência, não tem todo esse capital, você tem que ir realocando. O que é realocando? É comprando quando o preço está barato, e quando o preço está caro, você vende uma parte, volta para a caixa para comprar quando o preço está barato. Se você tem um pouco menos de dinheiro, você tem que correr um pouco mais de risco, você compra um pouco de altcoins para conseguir uma rentabilidade um pouco maior. Obviamente você vai ter mais risco, mas às vezes, enquanto o Bitcoin sobe 200%, as altcoins sobem 500, 700, 1000%, tá? Embora nem todas as altcoins vão entregar um resultado bom, mas você tem essa possibilidade. Já no Bitcoin você não vai ter essa possibilidade. O Bitcoin não vai sair de 75 mil, 80 mil e vai buscar 500 mil dentro de um ano. Ele pode fazer essa trajetória dentro de 2, 3 anos, mas não dentro de um ano. E mesmo ele indo buscar 400, 500 mil, como eu falei no começo do vídeo, não vai ser do dia para a noite. Ele vai subir, às vezes, por um período de 6, 7 meses, vai ter uma correção de 30, 40, 50%, às vezes por mais 4, 5 meses, depois ele volta a subir e ele pode buscar um novo patamar. E agora vem a parte mais importante antes de nós finalizar esse vídeo, para ele não ficar muito longo, tá? E não esquece de deixar o like, porque o conteúdo aqui é de qualidade para você, tá?
E seja membro do canal se você quer saber mais sobre isso, tá? E também ter vídeos exclusivos, enfim. E também montar tua carteira, tá? O mais importante é o seguinte, a bolsa americana, ela tá super cara. Isso eu já falei para vocês e eu acho que vocês já entenderam. Então, Nvidia, Microsoft, todas as ações de inteligência artificial e também de semicondutores estão nas máximas históricas e continuam subindo. E podem continuar subindo por mais um mês, 2 meses, meio ano. Ninguém sabe onde que vai ser o topo. Eu posso cantar aqui para vocês que nós estamos em crash, que nós vamos cair. Daqui 2, 3 anos, quando cair, eu digo, eu acertei, tá? Mas daí é fácil, tchê. Porque eu também falo para vocês que o Bitcoin vai chegar a $1 milhão. Hoje, em 2026, eu falava em 2025 isso também, tá? Quando eu abri o canal. Então, assim, lá em 2032, 35, 32, 33, 35, quando chegar $1 milhão, eu venho aqui e digo, mas eu falava que Bitcoin ia chegar a $1 milhão lá atrás, né? Há 10 anos atrás. Então agora chegou $1 milhão. E daí? E daí? Foda-se se chegou. A pergunta é, você conseguiu acumular bastante? Você tem quantos Bitcoin quando ele vale $1 milhão? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Chegar a $1 milhão, eu sei que ele vai chegar. Agora a questão é, não adianta eu saber que ele vai chegar lá e eu não fazer nada. Entendeu? Do mesmo jeito que quando o Bitcoin estava em 15 mil, 20 mil, muita gente esperava que ele chegava a 12, mas todo mundo sabia que ele ia chegar a 100, a 200, a 500. E quem comprou? E quem acumulou? Quem aproveitou aquela oportunidade? Quem está aproveitando agora? Esse é o X da questão. Saber que nós estamos em um crash, uma grande bolha, eu sei, mas eu não preciso ficar fazendo vídeo todo dia aqui falando para vocês, nós vamos cair. Se eu fizer vídeo todo dia falando isso, uma hora eu vou acertar, né? Faço 300, 400, 500 vídeos, uma hora vai ser aquele dia, balau, nós vamos cair. Daí eu venho aqui e digo, tô falando já há 2 anos que nós vamos cair. Ou tô falando semana passada que nós ia cair, agora balau, mas começamos a cair. Então, isso daí, pessoal, que vocês ouvem, que vocês assistem no influenciador de vocês e acompanham aí, é uma coisa que, ao meu ver, é uma visão muito boa, que eles trazem esse ponto de vista, só que é um ressalve que nenhum deles explica direito. O seguinte ponto, estar em uma crise ou não estar, nunca foi o X da questão. O X da questão é vocês aprenderem o que é o mercado financeiro, como que vocês conseguem lucrar ao longo do tempo, como que vocês investem o dinheiro de vocês de uma forma mais segura e como que vocês conseguem rentabilizar muito mais do que a inflação no médio e longo prazo. Comprar Bitcoin a 60, 70, 80 mil e fazer uma proteção aqui se o preço cair, maravilha. E acumulando conforme o preço vai subindo e vendendo e enquanto que o preço vai caindo, é uma maravilha. Mas isso daí é gerenciamento. Não tem a ver com crash, não tem a ver com alta, não tem a ver com nada. Isso daí tem a ver com gerenciamento. Então você aprender a fazer o gerenciamento, a montar a sua carteira, a fazer a proteção, a ter sempre pouco dinheiro no caixa, a fazer gerenciamento, como eu falei para vocês, ensinei para vocês e falo aqui para vocês também para a comunidade. Quando a NIR chegou a 2,95, a NIR tá 2,95, vou pegar ela aqui, para nós vermos do que eu estou falando, Quando a NIR chegou aí nos seus 2,97, eu já tinha vendido tudo, já tinha trocado, tá? Já comecei a trocar aqui na casa dos 2, então fui trocando 2,20, 2,50, troquei o restante, tá? Então troquei, por quê? Porque eu já tinha uma oportunidade melhor do que a NIR naquele momento, né? Nem se eu não tivesse lucro, eu trocaria. Por quê? Porque a NIR, como que eu falei para você, se eu projetar que ela deve voltar ali na região dos 8, quando o Bitcoin voltar a subir, eu teria colocar 2,50, 2,33, tá? Colocar a média de 2,40 aqui, 2,35, que é o patamar 2,30 de média, tá? Como se fosse que eu troquei a 2,10, 2,30 e 2,50, tá? Então média 2,30, se ela voltar para cá, eu ganho 230%. E eu troquei pelo quê? Por Solana. Tá? Solana, e eu peguei também ela na faixa dos 83. Então, se eu pegar aqui na faixa dos 83, 84, aqui não muda nada, e ela voltar lá para cima no topo dela, eu ganho 250. Então, ela voltando para o topo dela, eu ganho mais do que eu ganhei na NIR. E é muito melhor ficar em Solana do que NIR, porque ao longo do tempo a Solana deve valorizar mais, porque é um ativo melhor, não tem mais fundamento. O projeto é melhor, a usabilidade também é melhor e deve, claro, de passar do topo histórico, buscar 400, 500, né? Eventualmente aí na frente, quando o Bitcoin romper. Então pode entregar mais de 250% de lucro, pode buscar 300, 400% de lucro, tá? Mas isso é somente um exemplo básico para vocês entenderem
o que você faz com a sua carteira. Em momentos onde que é vantajoso você fazer uma troca como essa, porque o ativo que você vai trocar, que é a Solana, que é muito melhor que a NIR, ele está num ponto de compra muito barato e a NIR deu uma boa esticada, então você faz essa troca. Então você vai ter o lucro lá na frente maior. Se você empatou aqui na NIR ou teve um pouco de prejuízo ou ganhou um pouco, não muda nada. O importante é o novo ativo que você pegou. É mais seguro? Vai te entregar uma rentabilidade maior? Você entendeu? Isso também vale para Ethereum e Bitcoin. Se Ethereum e Bitcoin tivesse num momento bacana, comparado com a NIR, valeria a pena você trocar a tua NIR por Bitcoin, tá? Isso é só um exemplo. A Sui também subiu bastante, dá para ter feito essa troca. A Ondo também subiu bastante, subiu mais de 100%, dá para ter feito essa troca. Então, são momentos que você vai modificando a sua carteira para você deixá-la mais segura e também você conseguir, ao longo do tempo, ter ativos melhores na sua carteira. Porque não importa se nós vamos ter um grande crash uma hora ou outra, os ativos de fundamento, os ativos que servem para alguma coisa, eles vão se manter sólidos ao longo dos anos. Como uma empresa que produz o celular, que eu dei exemplo para vocês aqui, mesmo se eu aumentar minha capacidade de produção para 2 vezes ao longo dos anos, mas a ação está precificada 10 vezes o valor da minha empresa, não tem problema. O dia que tiver um grande crash e uma grande queda, talvez ela volte a ser precificada pelo valor real, mas ao longo do tempo ela vai sempre se valorizando. Por quê? Porque eu sempre vou manter me produzindo o dobro do que eu produzo hoje e o valor do celular sempre vai subir, porque sempre teremos impressão de dinheiro e essa impressão de dinheiro vai trazer inflação e a inflação vai fazer com que o preço do meu produto ele suba automaticamente sem eu mudar nada. Ele vai subir pela naturalidade da inflação. Então logo a minha empresa vai subir ao longo do tempo. Então uma empresa sólida, um ativo sólido, não importa se é um grande crash, uma grande crise, ela vai te dar estabilidade ao longo do tempo para você investir teu dinheiro, que é muito melhor que CDB, né? Principalmente se for do Banco Master, tá? Então você vai ter essa segurança para você ir fazendo e realocando a sua carteira. É isso que você tem que entender e aprender. É isso, o básico, né? É comprar bons ativos e levar eles ao longo do tempo e sempre investindo teu dinheiro ali. Caiu o dinheiro, pingou, você vai lá, compra Bitica, compra Ethereum, compra Solano, compra alguma altcoin que você acredita. Tem menos dinheiro, eu sei que a maioria de vocês tem menos dinheiro, tem 5, 10, 15, 20, 30 mil só investido, um valor menor. Vocês às vezes têm que tomar um pouco mais de risco se vocês querem pegar esse patrimônio e aumentar ele numa quantidade bacana. Quando você começa a trabalhar com mais de 100 mil, tá? Mais de 100 mil reais, tá? Você já começa a visar 1 milhão. É mais rápido. Daí você compra Bitcoin, compra Ethereum, compra Solano, compra um pouquinho de altcoins. Ali monta uma carteira bem estruturada e isso já está nos 300 numa subida, tá? Numa subida de alguns meses. Depois dos 300 você faz mais uma multiplicação e já está em 1 milha. Depois de 1 milha faz mais uma multiplicação, você vai para 2, para 4, para 6 e assim você vai indo graduativamente. Então obviamente você tem menos, tem 500, tem 1.000, tem 5 mil, tem 10 mil, tem 15 mil, 20 mil. Você tem que ir multiplicando ele graduativamente, às vezes tomar um pouco mais de risco para você tentar aumentar até chegar nos 70, 80, 100 mil e aí você começa a solidificar a carteira de uma forma onde que ela fica um pouco mais segura e também não pega tanta rentabilidade, mas ao longo dos anos você vai conseguir multiplicar. E assim que os investidores ganham dinheiro ao longo do tempo, não é comprando a moeda, uma meme coin, botando todo o seu dinheiro numa meme coin e querendo que ela multiplique 20, 30 vezes, ou pegando, sei lá, 2, 3 mil e achando que você vai fazer 100 mil, você não vai. Você não vai. Aí que tá. Você não vai, né? Você não vai fazer isso, tá? Porque para você fazer isso, fazer 100, 200, 300 vezes de multiplicação, ou que seja 2, 3, 4 mil% de valorização, você já tem que estar no mercado faz tempo. Muito tempo. E aí, naquele momento onde que você vê que é o gatilho, você consegue fazer isso, sabe? Quando que eu fizer isso, 20, 30, 40 vezes de multiplicação em uma moeda, nem que seja uma meme coin, no momento específico do ciclo, eu vou mostrar para vocês e vocês vão entender por quê. Porque eu vou saber que aquele lá é o momento certo de fazer isso. Por quê? Porque vai ter impressão de dinheiro. Entendeu? Aí tá o X da questão. Quando nós tivermos uma quebradeira nos Estados Unidos, essa bolha estourar, como estourou em 2008, como estourou em 2000 na bolha.com, nós vamos ter uma impressão de dinheiro, uma caralhada de trilhões de dólares sendo impresso pelo governo para resgatar as empresas e resgatar o próprio sistema. E quando isso acontecer, adivinha quem que vai ser o ativo que vai explodir de preço? Exatamente, o nosso querido Bitcoin,
que nada mais é do que um ativo que reage instantaneamente à impressão de dinheiro. Falou em imprimir dinheiro, falou em baixar a taxa de juro, falou em mais liquidez no mercado, falou no M2, que é o agregado monetário de todas as moedas, das principais moedas, subindo, o Bitcoin logo vai atrás, porque o Bitcoin é uma piscina de liquidez, entendeu? O Bitcoin é diferente de uma empresa, que nem essa que eu falei para vocês que produz o celular, que poderia ser a minha, que eu produzo celular, um exemplo. O Bitcoin é diferente disso, ele é um ativo totalmente líquido, que depende do dinheiro. Quanto mais dinheiro existir no mundo, mais o Bitcoin vai valer, porque o Bitcoin é um ativo escasso, só tem 21 milhões de unidades. Então, quanto mais dinheiro existir, mais vai valer as 21 milhões de unidades. É simples, não é uma conta lógica, né? Só tem 21 milhões de unidades, se tiver mais dinheiro, cada vez fica mais caro o próprio Bitcoin. Então, o Bitcoin reage instantaneamente à impressão do dinheiro. Então, sim, quando que imprimir dinheiro, e os Estados Unidos vai fazer isso, anota aí, tá? Anota. Dentro desse ano, com o ano que vem, isso tá 2026, 2027, vai ter uma impressão de dinheiro, uma caralhada de dinheiro imprimido, porque quebrou a bolsa americana no bom sentido, tipo, as empresas despencaram, um grande crash aconteceu, ou porque os Estados Unidos precisam se refinanciar. É porque ele tem aí 12 trilhões de dívida que vai vencer até o final de 2027. Então ele vai imprimir dinheiro de uma forma ou de outra, tá? E quando que esse dinheiro for ligado, se start, iniciar, o Bitcoin vai subir, buscar seus 300, 400, 500, $1.000, tá? $1.000. E Ethereum, Solana e outras altcoins não subem muito. Neste momento, mas somente nesse momento, exatamente como nós já tivemos aqui atrás, nesse momento aqui, onde o Bitcoin teve a impressão de dinheiro, 2020, tá, pessoal? 2020, quando que teve a impressão de dinheiro depois do Covid, que o Bitcoin subiu aqui estratosfericamente, onde que onde que o Cardano saiu de 3 centavos, 2, 3 centavos para $3, né? Fez uma multiplicação de mais de 100 vezes, tá? Nesse momento a impressão de dinheiro aqui, sim, uma meme coin, até mesmo uma altcoin pode subir 50, 60 vezes, tá? Fazendo 1.000, 5.000, 10.000%. Nesse momento vai dar para fazer essa multiplicação. Só que aí vocês têm que entender uma coisa, que vocês levam esse momento específico como uma rotina. Não é uma rotina, não é um momento que acontece sempre, é uma exceção. Ele acontece raras vezes, aconteceu em 2020, agora vai acontecer de novo em 2026, 2027, tá? Então foi o momento de 2019, 2020, né? Pode acontecer em 2026, 2027. É um momento que às vezes demora 5, 6, 7 anos para acontecer, e quando acontece só ganha 10x, 50x, 100x ou 1.000% de valorização, 5.000%, 10.000% de valorização quem já está no mercado. Eu, por exemplo, que já estou no mercado, vou conseguir ver essa janela, vou entender isso que vai acontecer porque eu conheço como o sistema funciona e vou me aproveitar disso para multiplicar muito em algumas altcoins com valorzinho pequenininho, né? Às vezes coloca lá 10 mil e tu vai conseguir transformar em 500 mil. Tá. Então, este momento, ele vai acontecer. Só que quando ele acontecer, a maioria de vocês vai saber quando ele já está acontecendo ou ele já está terminando. E aí vocês vão entrar ou vão querer montar a carteira naquele momento, querendo fazer toda a sua multiplicação, só que vocês não vão conseguir fazer. Porque assim funciona o mundo. Você tem que se preparar antes para quando o momento certo chegar, você está preparado para você ganhar ou surfar aquele momento. É que nem um trabalho, que nem uma empresa, que nem qualquer coisa na sua vida. Você tem que se preparar antes, um período, tá? Anos de preparação para quando a oportunidade, o momento chegar, você pegar esse bonde e conseguir fazer essa multiplicação estratosférica, tá? Do mesmo jeito que muitas pessoas em 2020 conseguiram enriquecer, fazer milhões, saíram de alguns mil para milhões. Eu, você e qualquer um também pode fazer isso dentro do ano de 2026, 2027, quando que nós tivermos essa impressão de dinheiro, essa carelhada de dinheiro, tá? Então, esta virada, essa multiplicação para quem tem pouco dinheiro, tem 5 mil, 10 mil, até menos do que isso, transformar isso em 100 mil, até mais, vai acontecer somente uma vez e quando acontecer vai ser de uma hora para outra, tá? Simplesmente vai iniciar. E quando que iniciar, quem não tiver dentro, quem não tiver preparado, vai perder o bonde. E daí, depois disso, vocês vão querer entrar ou vão querer multiplicar o patrimônio de vocês, como alguns já vão ter multiplicado. Vocês vão querer multiplicar de vocês também, porque vocês vão ver que a grama do vizinho está muito verde e vocês não tá. Vocês vão ver que o vizinho de vocês vai trocar de casa, vai trocar de cara. Vocês também vão querer saber o que é, como que ele está fazendo isso. E quando ele explicar, você já pode ter certeza que está no fim ou já acabou. Ou está acabando. Então, você vai entrar no fim da festa e vai ficar só com o pior da festa, tá? Então, se prepare antes.
tá? Porque quando isso acontecer, infelizmente você só vai ver o bonde passar e aí você vai poder se preparar de novo para isso, talvez daqui uns 5, 6, 7, 8 anos lá, em 2033, 2035, quando tiver de novo alguma coisa, tá? Isso sempre acontece porque é cíclico e é do próprio sistema. O próprio sistema precisa se endividar, porque o nosso sistema é de endividamento, tá, pessoal? O próprio sistema precisa se endividar, ele precisa crescer receita e depois ele precisa imprimir dinheiro para resgatar ele mesmo. Então ele precisa imprimir dinheiro para conseguir resgatar ele mesmo, para ele não quebrar. Porque ele tá tão inchado, tão bolha, ele tá uma bolha, tá, pessoal? Tá crescendo, tá um bolhão assim, que quando ele explodir, se o governo americano não imprimir dinheiro e jogar no sistema para conseguir salvar as empresas e estruturar de novo o sistema para recomeçar, o sistema todo cai. As empresas, tá? Escutam, as empresas de fundos, os fundos de pensões americanas quebram e as pessoas perdem as aposentadorias. Os bancos quebram, muitas pessoas perdem dinheiro. Alguns fundos vão falir e todas as pessoas que colocaram dinheiro ali vão perder dinheiro. Se o governo fizer alguma coisa para resgatar isso, simplesmente milhares, milhões de americanos e outras pessoas do mundo inteiro vão perder tudo. E aí, se elas perderem tudo, elas vão entrar em desespero. E aí, para o governo, é um perigo isso, porque se elas entrarem em desespero e descobrir o que acontece com o sistema, eles podem destruir o sistema. E aí sim o sistema vai à breca, vai ruir. E isso jamais o sistema vai deixar acontecer. Então, para o próprio sistema se manter em pé, ele precisa, quando ele tiver um grande crash, uma grande quebradeira, ele vai precisar se refinanciar, vai precisar de impressão de dinheiro para ser resgatado, para aí sim ele voltar a recomeçar como ele fez em 2008. Vou mostrar aqui para vocês para nós finalizar. O SPX 500, tá? A Nasdaq também foi a mesma coisa. Aqui nós tivemos... Aqui, ó. 2000, nós tivemos... Vou colocar no gráfico de 3 meses que fica um pouco mais fácil, tá, pessoal? Aqui em 2000 nós tivemos a quebra, tá, do sistema. Ele voltou aqui embaixo, a bolha, uma grande bolha, né? Caiu aí uma bagatela aí de 50%, tá? Aí ele voltou a subir 100%, um pouquinho mais de 100%, que aqui de baixo para cima deu um 98, 99, 100%, tá? E aí em 2008 ele voltou a quebrar de novo. Então você pode observar aqui que em 2000 até 2013, 13 anos aqui, o sistema colapsou, subiu de novo, colapsou e daí ele retomou, iniciou uma nova super alta que desde 2008, aqui ó, 2009, janeiro de 2009, onde ele encontrou o fundo, janeiro de 2009, anota aí, tá? Desde janeiro de 2009, ele só sobe, sobe. Não teve uma correção de 50%, teve correções de 20%, 30%, sim, queda aqui, ó, 30%, tudo correçãozinha de 20%, 30%, correçãozinha boa, mas muito longe de uma correção severa. Correção severa no S&P 500 ou na Bolsa Americana é 50%, tá? E aqui em 2008 teve 57%, 58%, aqui em 2000 teve 50% de correção, então assim, ó, 50% de correção para cima. Então vocês podem esperar uma correção aqui lá na casa do S&P 500, vamos colocar aqui 8 mil, tá? Porque ele pode subir para 9 antes de começar a corrigir, ou pode subir para 10, 50% aqui. Daria mais ou menos em 4 mil pontos, né? Óbvio, né? 8 para 4 é 50%, né? Então, se ele subir até 10, talvez até 5 mil. Mas aí que tá o X da questão. Quem comprou, às vezes, aqui o S&P 500 em 3 mil, lá em outubro de 2022, outubro de 2022, quando o Michael Burry falou que nós estávamos em bolha, se tiver uma grande crise, a S&P 500 cair 50%, o Nasdaq cair 50%, o cara ainda vai estar no lucro. Com 50% de queda. Com um super crash, o cara ainda vai estar no lucro. Então você entende que no longo prazo não vale a pena você ficar vendido, não vale você ser pessimista, não adianta você acreditar em crise, acreditar em grande bolha, porque sempre que uma grande crise, uma grande bolha acontece, você nunca vai saber e você vai estar de fora. Ó quanto que ele subiu, ó quanto que você perdeu desde 2009 aqui, ó. 960%, tá? 1000% em 2009, tá? A 2026, tá? Isso daí são 17 anos. 17 anos, uma média de mais de 50% de lucro ao ano. Uma média de mais de 50% de lucro ao ano com o S&P 500. Então, cadê a bolha? A bolha não existe, entendeu? Essa é a realidade. A bolha não existe. Quando ela acontecer e tiver uma grande correção, eles vão imprimir dinheiro e o mercado vai estabilizar.
Aí que entra o X da questão. Ele vai cair, talvez vai vir aqui, sei lá, dos 8, 9, 10 mil aqui para cá, dos 4, 5. E ele vai começar esse período aqui, ó, andar de lado por um bom período, correção e andar de lado, para depois ele gradativamente voltar a subir. Pode ser que ele chegue de volta lá no topo dele, que sei lá, que vai ser em 8, 9, 10 mil. E daí ele começa a andar de lado de novo, até ele romper e buscar uma nova máxima e ficar por um período assim. Então é assim que funciona o mercado, tá? É assim que funciona o mercado. Eu tô falando do mercado americano, que é a mesma coisa do mercado de criptomoeda, a mesma coisa do mercado de Bitcoin. E uma diferença grande, o S&P 500 vai corrigir 50%, o Bitcoin não vai mais. Tá? Então, se nós tivermos uma grande crise, um grande crash, o que vai acontecer? Vai depender de onde o Bitcoin estiver. É óbvio que o Bitcoin vai sofrer, é óbvio que o Ethereum e as altcoins vão sofrer mais ainda. Mas onde é que ele vai estar quando acontecer uma grande crise? Vai estar aqui nos 92, 95, se ele estiver aqui. Talvez ele volte a cair aqui até na casa dos 60, né? Ou até na casa dos 50, vai cair 50% o Bitcoin. Daí de ser de 95, 96, ele vai vir para 52. Agora tá 73. Tá barato? Tá barato. Tá barato, tá? Então, o Bitcoin não tá em bolha. Nunca teve, tá? O Bitcoin não tá caro, pelo contrário, tá barato, tá? Ethereum, Solana e outros altcoins estão baratos. Nós sabemos que vai ter um grande crush, uma grande quebradeira? Sim, nós sabemos. Não sabemos quando. Pode ser que quando começar, ele esteja em 90. Pode ser que quando começar, ele esteja em 100. Pode ser que quando começar, ele esteja em máxima histórica. Você entendeu? Porque essa grande quebradeira, esse grande crash que vai acontecer, ele pode acontecer esse ano ou pode acontecer ano que vem. E aí, se ele acontecer ano que vem, o Bitcoin estiver em 150 mil, o Bitcoin vai vir para quanto? Para 80? Para 100 mil? De tu perder de comprar ele em 73. Você entendeu? Entendeu a lógica? Saber que vai acontecer, nós sabemos. Né? Saber que o governo americano vai imprimir uma caralhada de dinheiro e o mercado, o Bitcoin vai reagir instantaneamente a isso, nós sabemos. E aí o X da questão é quando? Quando vai acontecer? Você sabe? Deixa aqui nos comentários se você sabe quando vai acontecer ou quando que você acha que vai acontecer, tá? E o mais importante, se você chegou até no final do vídeo aqui, é porque realmente você gosta do meu conteúdo e porque você quer aprender a construir patrimônio no médio e longo prazo e entender como o sistema funciona. Então não esquece de deixar o like, curtir e seja membro do canal, tá? E se você chegou até o final do vídeo, significa que você tem interesse de mudar de vida e você tem interesse de ganhar no longo prazo e ser diferente da manada e deixar de ser mão de alface ou deixar de ser varejo. Se você chegou até o final do vídeo, porque a maioria das pessoas não vai chegar até o final desse vídeo nunca. Nem hoje, nem amanhã e nem quando que o mercado estiver em alta, eles não vão chegar até o final do vídeo. Sabe por quê? Porque eles não querem aprender. Eles simplesmente querem ganhar dinheiro de uma maneira simples e fácil, como no jogo do tigrinho, onde você coloca o dinheiro aqui e instantaneamente você ganha ou perde. Não existe dor ao longo do tempo, porque você ganha ou você perde. Fica aborrecido? Beleza, mas você ganhou ou perdeu. Agora, investir no longo prazo é você aprender a ver a sua carteira desvalorizar 20, 30, 40, 50% e você aproveitar a oportunidade para comprar mais e sempre multiplicando o patrimônio ao longo do prazo. Ao longo do prazo não, ao longo do tempo, né? Então, se você chegou até aqui, não esquece de deixar o like, se tornar membro do canal e o mais importante, comente aqui, deixa aqui nos comentários quando que você acha que nós vamos ter esse grande crash? Porque quando nós tivermos esse grande crash, aí a grande quebradeira do mercado americano, você pode ter certeza que meses depois, ou até mesmo na mesma semana, no mesmo mês que iniciar essa quebradeira aí, nós vamos ter impressão de dólares, uma caralhada de trilhões de dólares, e o Bitcoin vai reagir instantaneamente a isso. Ele não vai subir em um mês, ele vai subir em vários meses, talvez entregando uma alta maior do que essa alta que nós tivemos aqui em questão de monetária, de dinheiro, muito maior do que essa alta aqui, tá, pessoal? Mas muito maior, porque vai entrar muito, muito, muito mais dinheiro do que entrou aqui nessa época. Agora, em questão de porcentagem, 300, 400% de valorização é possível, tá? É possível. Ele deve ir lá para casa dos... Para nós finalizar aqui o vídeo, eu vou mostrar para vocês para onde que ele deve ir, tá? O índice do BTC aqui, onde que mostra toda a trajetória dele, ele tá nesse grandioso, maravilhoso aqui, ó, canal de alta, tá, pessoal? Estamos nesse canalzão de alta aqui. Onde não atingimos o fundo, estamos bem perto do fundo, tá, pessoal? Ó, deu fundo aqui, bateu no fundo aqui, bateu no fundo aqui. O fundo aqui seria mais ou menos 57 mil, tá? 57, 56 aqui. Poderia ir para essa banda, pegar o fundo do canal, lateralizar aqui antes de ligar uma alta. Não conseguimos romper o meio do canal. Batemos em 74, que era o meio do canal, batemos em 104
e batemos em 124, que é o meio do canal, tá? E se nós voltar de volta pro meio do canal aqui, ó, vou esticar mais, se nós voltar pro meio do canal até o final do ano, ó, pessoal, outubro é 190, tá? Então o Bitcoin pode estar 180, 190 no final do ano, aí acontece o crush no final do ano, e o Bitcoin daí ano que vem cai, talvez venha buscar a banda aqui de baixo, daí forma o fundo aqui, começa a impressão de dinheiro, ele volta a subir, vai romper o meio do canal e provavelmente vai buscar o topo superior do canal, tá? Aí que tá a graça. Aí que tá a graça. Quando o Bitcoin tiver impressão de dinheiro, ele vai buscar a banda superior do canal. Aí vai depender quando, tá, pessoal? Se for esse ano, supondo que seja até o final do ano aqui, outubro, novembro, aí aconteça a quebradeira nos próximos meses e impressão de dinheiro, daí seria uns 500 mil. Mas se for talvez até o final do ano que vem, aí a banda do canal já vai estar lá na casa dos 700, tá? E pode parecer muito. 700 mil pro Bitcoin? Mas não tem nada melhor, nunca teve nada melhor do que a impressão de dinheiro, tá? Impressão de dinheiro, ó, faz isso aqui com o Bitcoin, ó. Impressão de dinheiro faz isso aqui com o Bitcoin, ó. Bateu na banda do canal, bateu na banda do canal e quando tiver impressão de dinheiro vai bater na banda do canal. E essa subida que nós tivemos desde 2022 aqui, que fique bem claro, não foi impressão de dinheiro, tá? Não foi impressão de dinheiro, porque foi uma subida fraca, tá? Isso aqui foi corte de juro. Que corte de juro não tem nada a ver com impressão de dinheiro. Isso aqui foi impressão de dinheiro. Isso daqui foi impressão de dinheiro. Isso aqui foi corte de juro. Fez o mercado subir? Claro que fez, porque injetou mais dinheiro no mercado através do quê? De corte de juro. O juro menor, o pessoal se endivida mais, cria-se um pouco mais de dinheiro e o mercado acaba subindo. Mas quando que se imprime dinheiro para resgatar o mercado, aí sim o efeito é parabólico. A subida é estratosférica porque o Bitcoin é um ativo muito sensível à liquidez. Caiu uma caralhada de dinheiro novo, não foi corte de juro, tá, pessoal? É impressão de dinheiro, literalmente. Temos que imprimir dinheiro através do título americano e jogar no mercado de ações para conseguir resgatar o mercado, para não deixar ele afundar e nós não entrarmos numa crise terrível. Então, esse dinheiro aí que é criado para ser injetado no mercado, para resgatar o mercado, faz o Bitcoin subir instantaneamente. E foi isto, e por esse motivo, por esse sistema corrupto, esse sistema de esgoto do mercado, tá? Um sistema escroto, esse sistema ruim do mercado tradicional e dos bancos, tá? E o sistema governamental, por causa disso tudo, tá? É um conglomerado disso. Que Satoshi Nakamoto, o nosso querido e eterno criador do Bitcoin, né? O nosso querido Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe quem que é, e também acho que ninguém nunca saberá, tá? Criou o Bitcoin. Por causa desse sistema, ele criou o Bitcoin para o Bitcoin ser um contraponto desse sistema. O que significa isso? Significa que o sistema nunca vai deixar de existir, ele sempre vai ser o mesmo e ele sempre vai continuar sendo o mesmo e tende a piorar sempre com o passar dos anos. Mas para as pessoas que querem liberdade do sistema tradicional, as pessoas que querem entender como que funciona e querem sair desse esgoto que é o sistema tradicional, e ter uma forma de proteger o patrimônio ao longo do tempo, pudessem fazer isso com o Bitcoin, que nada mais é do que uma proteção de patrimônio. O que é uma proteção de patrimônio? Você trabalha a sua vida toda, trabalha 10, 20, 30, 40 anos e o dinheirinho que sobra fora, o imposto que você paga, a inflação que é gerada através de nova criação de dinheiro, esse restinho desse dinheirinho que sobra, ele é desvalorizado ao longo do tempo. Então, se você guardar toda vez R$ 1.000, R$ 1.000 é bastante, né? Para a maioria das pessoas. Vou colocar quentinho aqui. Se você guardar quinhentinho, embora seja bastante também, tá? Guardou quinhentinho por mês, né? Durante um ano, você tem R$ 6.000. E você pega ali a inflação, corrigida, você vai ter uns 7 mil e pouco se você colocar no CDB. Se você guardar esse dinheiro durante 30 anos, talvez você vai ter 1 milhão, tá? Você vai chegar no 1 milhão, só que daqui 30 anos, 1 milhão vai comprar o quê? O que 100 mil compra hoje. Então, na verdade, se você corrigir pela inflação, quando que você... daqui 30 anos que você trabalhou pelo teu dinheirinho, tu vai ter a mesma coisa de ter 100 mil hoje, entendeu? Essa é a grande X da questão. Agora, no Bitcoin, não. Daqui 30 anos, se você guardar teu dinheiro em Bitcoin, você vai ter quanto? Você vai ter pelo menos uns 20, 30 vezes todo o capital e mais a inflação junto. Então, vamos dizer que você guardou 100 mil, só que 100 mil corrigido pela inflação esteja valendo 1 milhão, mais uns 2, 3x de devaluação, você vai ter uns 3, 4 milhões. Então você vai ter muito mais do que o dobro, o triplo do dinheiro que você teria se você acabar investindo em CDB ou se você investir em algum ativo que só corrige a inflação, entendeu?
Isso eu estou falando de pessoas que investem, né? Vão ter essa projeção. Você investiu 30 anos, você vai ter 1 milhão que vai valer 100 mil daqui 30 anos. Isso para uma pessoa que investe. Para quem não investe daqui 30 anos, a pessoa não vai ter nada. Nada, nada, nada. Vai ter zerado. E se você tiver o teu dinheiro em Bitcoin, talvez você tenha uns 3, 4, 5 milhões, que vai ser um pouquinho mais, corrigido pela inflação, um pouquinho de lucro para você aproveitar a sua aposentadoria. E não estou falando de 30 anos, você não precisa investir 30 anos no ativo. Estou falando uma projeção para você entender que você trabalha a sua vida inteira, tô falando 30 anos, tem gente que trabalha 40 anos, tem gente que é aposentado e ainda trabalha para pagar as contas, tá? Então você trabalha 10, 15, 20 anos, não importa o tempo que você trabalhou, o importante é que todo esse dinheiro que você ganhou oriundo, né, do teu esforço, das tuas horas de trabalho, ele é desvalorizado através da inflação, que é gerada pela impressão de dinheiro, e se você só simplesmente guardar o teu dinheiro em Bitcoin, você vai estar protegido contra a inflação e contra o governo. Então, Satoshi Nakamoto, o criador do Bitcoin, ou o grupo, a entidade que criou o Bitcoin, ele criou exatamente por isso, para ser um contraponto do sistema. Sistema escroto, horrível, que prejudica todo mundo. E aqui, que é o Bitcoin, é uma forma de você se proteger desse sistema. Você vai viver nesse sistema. Não tem como fugir desse sistema, tá? Coloque isso na tua cabeça. Não tem como fugir desse sistema. Então nem adianta, tá? Não vai ter como você fugir desse sistema. Mas você pode se proteger desse sistema com o Bitcoin. Gostaram do vídeo? Não esquece de deixar o like. Se você está com dificuldade, clica aqui embaixo e vem lá para o nosso grupo grátis. Se você quer se tornar membro e saber mais do que eu sei, montar a sua carteira e também, o mais importante, aprender a diversificar os seus investimentos, a realocar nas horas certas, clica aqui embaixo e seja membro do canal. Se você chegou até o final do vídeo, é porque você realmente gosta do meu conteúdo e você quer mudar de vida e você vai surfar a nova onda de alta que nós teremos no mercado. Só precisa sentar, aguardar e ter paciência. Então, um ótimo domingo para todos e fui!